Olá, querido. O texto para a mensagem de hoje está no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versos 12, 13 e 14. Diz assim: riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Quando meus filhos eram pequeninos, um dia eles vieram os quatro. Um deles sempre era o porta-voz dos outros. Os outros vinham coladinhos a ele. Mas o filho falador disse para mim: pai, o senhor podia nos dar 20 reais. Perguntei: para quê? Não vamos dizer. O senhor acredita que não vamos fazer nada errado com o dinheiro? Não, tudo bem, mas quero saber para quê. Não podemos dizer, é um segredo. Você pode nos dar 20 reais. Tudo bem, filho. Dei os 20 reais. No dia seguinte, era meu aniversário. E bem de manhãzinha, eles entraram no quarto, os quatro caíram em cima de mim e me deram um presentinho, comprado com meus 20 reais. É isso que o texto está falando hoje. Você percebeu que o último texto que ele diz assim: das tuas mãos te damos. Como você pode dar o que está nas mãos do outro? Se está nas mãos do outro, já é do outro, o que você dá? Oh, querido, Deus é dono de tudo. Davi fez esta oração quando estava dedicando o templo. E disse: Deus, tudo é teu. Tu dás poder, tu dás força, o dinheiro é teu, o ouro é teu, a prata é teu, tudo é teu. Meu povo e eu, o que podemos te dar, Senhor? Tudo é teu, mas daquilo que está nas tuas mãos te damos. Oh, querido, isto é maravilhoso. O que Deus está dizendo aqui é que Ele não pede alguma coisa de você porque precisa de você. Ele pede de você porque quer fazer você feliz. Lembra da samaritana, quando lhe pediu água: dá-me de beber? Como dá-me de beber? Aí não estava Jesus, o Criador de todas as fontes das águas do mundo, pedindo um copo de água? Não porque precisasse, mas porque queria abençoar. Quando Deus pede, é porque quer abençoar. Mas eu quero me referir nesta manhã especialmente ao dinheiro que Deus é capaz de colocar nas tuas mãos. Te digo uma coisa, querido. Conheço muita gente rica no mundo, rica e feliz. Também conheço gente rica e infeliz. De que depende a felicidade em meio da riqueza? Tem gente que trabalha como louco, egoístamente guarda, poupa, esconde, não entrega, não pensa nos outros, só pensa em si, em si, em si. Acumula riqueza, acumula milhões. E, no entanto, vive desesperada e feliz. Marlon Brando é um deles. Marlon Brando teve tanto dinheiro que comprou uma ilha para ele. E, no entanto, quando morreu, ele escondia 2 estatuetas do Oscar que tinham ganho, porque os credores dele estavam procurando para cobrar uma dívida milionária. Encontraram ele agonizante num quarto imundo onde morava, sozinho, sem dinheiro, sem nada. Levaram para um hospital, morreu no hospital. Agora, 2 meses depois de morto, naquele quartucho onde ele morava, encontraram $2 milhões enterrados. O tipo morreu em cima de uma montanha de dinheiro. Esse dinheiro foi doado para instituições de assistência social, alguma coisa assim. Mas aí está um milionário infeliz. Por quê? Porque guardou, escondeu. Agora, eu conheço gente rica e feliz. Por quê? Porque tem uma coisa: quando você toma o dinheiro, usa para suas necessidades próprias, para atender às necessidades da sua família, e depois estende a mão para ajudar outras pessoas, terceiras pessoas,
A felicidade que você vê refletida no rosto dos outros gera em você uma felicidade indescritível que dinheiro nenhum compra. O saber que um talento de Deus chamado dinheiro nas suas mãos é fonte de felicidade para outras pessoas, gera em teu coração o desejo de ser grato, de gritar, de agradecer a Deus, de louvar o nome de Deus, de continuar vivendo. Eu tenho um grande amigo que Deus tem abençoado muito, e ele disse um dia: Bulhão, há uma coisa maravilhosa, quanto mais eu dou para outras pessoas, para a igreja, tanto mais Deus me abençoa. Eu acho que se eu parasse um dia de dar, Deus já não me abençoaria tanto. Então eu disse para ele: sabe, é que sua vida chegou a ser uma espécie de canal. Lá embaixo está uma humanidade necessitada e lá em cima está Deus. E a sua vida é um canal por onde Deus envia suas bênçãos materiais para outras pessoas. Só que ao essas bênçãos passarem pelo canal, o que acontece? O grande beneficiado é você. Oh, querido, se Deus te abençoou com riquezas, com posses, com bens materiais, não viva uma vida egoísta. Não pense só em você, só em sua família. Aprenda a estender a mão. E lembre-se, quando você oferece para alguém alguma coisa, não é sua, das tuas mãos, das mãos de quem? Das mãos de Deus, você está podendo entregar a outro. E quanto mais entrega, mais você recebe. Que essa experiência não seja apenas teoria, seja uma maravilhosa realidade na sua vida. Deus te abençoe ricamente. Bem-vindos à Geórgia, um pequeno país na Europa de Leste que fez parte da ex-União Soviética. Localizada entre a Turquia e a Rússia e ao longo do Mar Negro, Geórgia alberga cerca de 4 milhões de pessoas. O país é famoso pelas suas uvas e um tipo de pão chamado puri. Os padeiros fazem puri colocando o pão nas paredes de um forno circular especial. A maior cidade da Geórgia é Tbilisi, a capital que tem mais de 1 milhão de pessoas. Em 2011, um rapaz local, o Luka, gostava de passar tempo com a sua família e a brincar no parque infantil perto do seu apartamento. Ele também gostava de brincar com os seus brinquedos e com o computador do pai. O Luka, de 5 anos, aprendeu a amar Jesus através do tempo especial que passava com a família, a ler a Bíblia e a estudar sobre Jesus. Um dia, ficou a saber que o pai, que é pastor, ia realizar reuniões evangelísticas na igreja. Luka sabia exatamente quem iria convidar. Luka gostava muito da sua professora do infantário, a Sra. Katie, e queria que ela aprendesse a amar Jesus tal como ele. Decidiu convidá-la para ir às reuniões. Luka ficou entusiasmado quando ela apareceu nas reuniões e em pouco tempo ela viu a sua vida ser transformada. Quando fui ao programa, houve 20 reuniões. Eu fui a 19. Gostei imenso e achei que era exatamente aquilo que eu andava à procura. A Sra. Katie batizou-se e tornou-se membro da Igreja Adventista na Geórgia. O pequeno missionário Luka ficou muito feliz pelo facto da professora, de quem ele tanto gostava, também ter aprendido a amar Jesus. Há alguns anos, para a maioria das crianças adventistas na Geórgia, era difícil aprender sobre Jesus porque não havia lições da escola sabatina na língua delas. Tinham muita sorte se conseguissem encontrar uma Bíblia que pudessem ler. Em 2011, uma parte das suas ofertas do 13º sábado ajudaram a imprimir materiais para as crianças nas línguas locais da Geórgia, da Arménia e do Azerbaijão. Isso ajudou as crianças a crescer espiritualmente, permitindo-lhes ser pequenas missionárias que partilham o amor de Jesus com os amigos e os vizinhos. Luka e todas as outras crianças desta parte do mundo agradecem-lhe pelas suas maravilhosas ofertas de amor através da oferta do 13º sábado.
Muito bom dia a todos. Desejo-vos um abençoado dia de sábado. Na verdade, eu tinha planos para vir aqui à Igreja do Barreiro há muito tempo. E é verdade, já cá estive uma vez num sábado à tarde que eu vi um programa sobre bioética, creio. E eu estive aí presente, já lá vão uns anitos. Mas só hoje foi possível, mas dou graças a Deus por estar aqui convosco, de vos ver aqui na casa do Senhor. É bom quando a família de Deus se reúne. E eu também trago as saudações da administração da União para cada um de vós, porque somos uma grande família e estamos a preparar para momentos muito solenes da nossa experiência de vida e também da história da humanidade. E é exatamente com o foco nessa preparação para esses momentos solenes que eu esta manhã quero transmitir da parte de Deus a cada um de vós uma mensagem que é uma mensagem que sai fora dos parâmetros normais daquilo que costuma ser a pregação de sábado de manhã. Mas já vão perceber porque é que eu digo isto e qual é a intencionalidade daquilo que eu quero partilhar convosco da parte de Deus nos momentos que se seguem. Para já, convido-vos a que possam abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo João. E aí, no capítulo 4, no Evangelho segundo João, capítulo 4, vamos ler o que Deus nos diz nos versículos 23 e 24. Entretanto, não sei se está na boa posição. Está? Muito bem. Então, vamos ler em João, capítulo 4, versículos 23 e 24. E então diz assim, palavra do Senhor em João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Vem a hora, diz Jesus, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Versículo 24. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Meus prezados irmãos, quantas vezes nós vimos à igreja e às vezes, sabe Deus, às vezes, para simplesmente cumprir um hábito, sem termos na nossa mente claro, no momento em que nos dirigimos à casa do Senhor, aquilo que na verdade devemos vir aqui fazer. E aquilo que Deus nos diz que nós devemos fazer ao vir aqui ao sábado de manhã, é que devemos vir para adorar a Deus, fazendo-o em espírito e em verdade. Porque quando nós o fazemos em espírito e em verdade, diz o Senhor, então nós estamos a ser, à luz do que Jesus disse, nós estamos a ser verdadeiros adoradores. Ora, muito bem. Então, percebendo isto, percebendo que esta é a vontade do Senhor e que esta deve ser a nossa intenção ao vir à casa do Senhor cada sábado, eu creio que nós podemos compreender melhor a mensagem que Deus nos dá num livro bíblico, que provavelmente não será talvez dos mais apreciados, no entanto ele está lá, e ele continua a transmitir uma mensagem de Deus que é útil para cada um de nós, se nós tivermos em atenção o que o Senhor nos diz através desses textos. Eu convido-vos a irmos até ao livro de Levítico, portanto no Antigo Testamento, como sabem, livro de Levítico, no capítulo 23, e no livro de Levítico, capítulo 23, vamos ler os versículos 2 e 3. Levítico, capítulo 23, versículos 2 e 3. Então vamos ver o que é que o Senhor aí nos diz. Está bem? Vamos então lá ver. Fala aos filhos de Israel a instrução que Deus dá ao seu servo Moisés. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas
convocações. São estas as minhas festas. Há outras versões que dizem as minhas celebrações ou festividades. E agora reparem o que diz o versículo 3. O versículo 3 não nos deixa na dúvida daquilo a que o Senhor está a referir. O versículo 3 diz claramente a que é que o Senhor se refere quando diz aquilo que acabamos de ler ou ouvir. Vejam o que diz o versículo 3. 6 dias trabalharás, mas o sétimo, subentendido dia, sétimo dia, será o sábado do descanso solene. Não é novidade para nós, pois não? Todos sabemos que o sétimo dia é um dia de descanso, verdade? Estão de acordo comigo? Estão de acordo comigo? Ok, obrigado. Agora reparem no que diz a seguir. Santa convocação. Nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Que interessante este texto, meus irmãos. Que interessante o que o Senhor aqui nos está a dizer. Ele, por um lado, refere aquilo que nós já conhecemos de Êxodo, capítulo 20, não é? Que o sétimo dia é um dia especial para nós descansarmos. E descansar faz bem. Nós precisamos. O Senhor disse que o sábado foi feito por causa do homem. Porquê? Porque o ser humano precisa de descansar. E sabem que há muita gente que fica doente por não saber descansar ou por não conseguir descansar. O descanso faz falta. E Deus sabia isso. Deus criou o ser humano, disse que fazia falta saber descansar e fazê-lo realmente, descansarmos um dia. E Deus disse, há um dia especial dedicado a isso. É o sétimo dia da semana. Mas reparem que aqui, neste texto, Deus diz algo mais para além disso. Nós conhecemos o quarto mandamento, nós sabemos que é isso que o quarto mandamento diz. Mas aqui Deus diz mais. Reparem, diz aqui que este dia é o quê? Uma santa convocação. Sabe o que é uma coisa santa? Na Bíblia, algo que é santo, ou alguém que é santo, significa que é algo ou alguém que está dedicado a Deus. Tudo que na Bíblia é santo porque está dedicado a Deus. Santidade e perfeição não são a mesma coisa. E é bom entender isto, porque isto nos ajuda a nós na nossa vida. Nós não somos perfeitos, infelizmente para nós, antes de mais. Só tínhamos a ganhar se o fôssemos, mas ainda não conseguimos sê-lo. No entanto, Deus diz-nos que quando nós nos dedicamos a Ele, nós somos santos. E Deus diz que o sábado é um dia que é dedicado a Ele. É por isso que o sábado é um dia santo. Mas não diz apenas isso. Este texto diz algo mais. Diz que é uma santa convocação, ou seja, é uma convocação que é realizada e dedicada ao Senhor. E o que é uma convocação? Uma convocação é um chamado. Significa que o dia de sábado, o sétimo dia da semana, é um dia em que Deus nos chama para algo que está dedicado a Ele. É uma santa convocação. Sabem, eu conheci pessoas que ao sábado, para guardarem o quarto mandamento, pensavam assim: é dia de descanso, não vou fazer nada. Vou descansar. E alguns pensavam que a melhor maneira de descansar era passar o dia todo na cama. Para descansarem bem. Agora eu pergunto-vos, será que é isso que Deus nos diz que deve ser a guarda do sábado? Será que é assim que Deus nos diz que nós devemos descansar ao sábado, ficar o dia todo na cama? Ou então sentados lá em casa, no sofá da sala, tranquilos para não fazer nada, que rico descanso que eu tenho ao sábado. Será que é isso? Não. Porque Deus diz-nos que este dia é um dia de descanso, mas também é um dia de convocação em que Ele nos chama para nos congregarmos, para fazermos alguma coisa que está em função do Senhor. Portanto, Deus chama-nos no dia do descanso, Deus diz que não devemos trabalhar nesse dia, para termos tempo de descansar, mas também para termos tempo de nos reunirmos
para fazermos algo para o nosso Deus. Portanto, guardar o sábado significa, meus prezados irmãos, amigos, guardar o sábado significa reunirmos-nos em nome do Senhor, reunirmos uns com os outros em nome do Senhor para dedicarmos ao Senhor, nós sabemos, a adoração, o louvor, o culto. É por isso que na igreja ao sábado de manhã nós cantamos hinos. Nós cantamos hinos para quê? Para louvar o nosso Deus, para adorar Deus através da música, através do canto. Faz todo o sentido, porque é isso que o Senhor quer que nós façamos. E sabem, quando nós o fazemos ao sábado, nós estamos a ser abençoados por Deus. É para nós uma bênção. Porque o estarmos reunidos em nome do Senhor, louvarmos o nosso Deus em conjunto, adorá-lo em conjunto, isso ajuda-nos espiritualmente, ajuda-nos socialmente, ajuda-nos mentalmente e até nos ajuda fisicamente, ajuda-nos a todos os níveis. É uma bênção. Isto faz-me lembrar um professor que eu tive. Esse professor não era cristão, era judeu. Judeu de religião e de raça. Judeu mesmo, hebreu. E um dia, falando acerca do sábado, ele disse-nos, naquela aula de hebraico, ele disse-nos, sabem, o sábado é uma dimensão especial do tempo. Porque ao sábado nós temos a possibilidade de nos recriarmos. Deus recria-nos ao sábado. Eu achei aquilo muito interessante, eu nunca tinha ouvido ninguém falar do sábado daquela maneira. Que bom que o Senhor nos chama para termos um tempo, para descansarmos, mas para nos recriarmos também, sobretudo espiritualmente, mas também a outros níveis. Que bom que o Senhor tenha pensado nisso, não é? O sábado foi feito por causa do homem, disse Jesus. E porque o sábado é um dia de louvor, mas também de adoração, há outra coisa que nós fazemos ao sábado, o que é? A coleta. Sabem, há pessoas que pensam que levantar a coleta é para pagar a eletricidade, é por causa da conta da água, é por causa da renda. Claro que algum desse dinheiro serve para pagar essas despesas, é verdade, mas não é esse o objetivo. De maneira nenhuma. Eu, quando venho ao sábado trazer qualquer coisa material ao Senhor, é uma forma de eu o adorar como o meu Criador e como aquele que me dá todas as coisas. Eu posso pensar, bom, eu tenho dinheiro porque trabalho para o ganhar, mas na verdade quem me dá forças para trabalhar, não sou eu que dou forças a mim mesmo, eu recebo-as de Deus. Quem me dá a bênção de ter um trabalho que é remunerado é o meu Deus. Quem permite que eu esteja vivo é o meu Deus. E quando eu trago qualquer coisa ao Senhor, eu dou, porque é um sinal de reconhecimento daquilo que eu recebo da parte de Deus. Faz parte do culto, faz parte da adoração, trazer ao Senhor qualquer coisa. Nós, por altura do Natal, costumamos oferecer coisas às pessoas que nos são queridas. Pois ao sábado temos a oportunidade de oferecer a Deus, que nos é querido, alguma coisa em reconhecimento daquilo que recebemos da sua parte. Há também uma oração, e é especial, meus prezados irmãos. A oração não acontece simplesmente porque é oração e é uma atividade espiritual importante e então é bom que oremos na igreja. Há um sentido nisso. Por exemplo, quando nós entramos aqui à frente, nós ajoelhamos e pronunciamos uma oração. Essa oração é para pedir ao Senhor que possa estar connosco de uma forma especial. Porque nós estamos a apresentar-nos na vossa presença, não em nome pessoal, não em nome da instituição igreja, mas em nome do próprio Deus. Nós, ao estarmos aqui à frente, nós, de alguma forma, somos representantes de uma autoridade que transcende a humanidade. E nós precisamos de orar pedindo ao Senhor que realmente nos possa usar como seus instrumentos. Que possamos ser minimamente dignos de nos apresentarmos perante vós em nome do Senhor. E depois há a oração também de agradecimento das ofertas. Nós agradecemos a Deus, e sabemos que a oração é comunicação com Deus, nós estamos a oferecer a Deus uma prece de agradecimento pela bênção que a oferta ou que o dízimo representa para cada um de nós. Cada momento que nós oramos aqui, nós estamos a fazer um ato, estamos a cumprir um ato de adoração, que faz parte do culto que nós vimos prestar a Deus. O culto é o momento mais solene, mais especial da manhã de sábado, precisamente porque é dirigido a Deus.
Depois vem outra parte importante, que é a parte da mensagem. É aquela que está a decorrer neste exato momento. Também conhecida por pregação. E às vezes, erradamente chamada de culto. Quantas vezes nós dizemos, eu já disse, antes de tomar consciência do erro que estava a cometer, quantas vezes nós ouvimos alguém dizer, quem é que faz o culto hoje? Errado. Se eu venho à igreja para adorar a Deus, como é que eu vou perguntar quem é que faz o culto hoje? Eu venho fazer o culto hoje. Cada um de vós vem fazer o culto hoje. Porque o culto é aquilo que todos nós fazemos quando estamos reunidos em nome do Senhor para adorar, para louvar. O culto é o conjunto de todas as atividades que têm lugar a partir do momento em que chegamos aqui à frente até ao momento em que nos ausentamos daqui. Dirigido por nós, mas deve ser realizado por todos. Porque esse é o sentido da Santa Convocação. Nós somos convocados, somos chamados por Deus para nos reunirmos, para lhe prestarmos culto. Todos nós. A mensagem faz parte do culto. A pregação faz parte do culto, mas não é o culto. É apenas uma parte do culto. É uma parte do todo. Vamos abrir a palavra do Senhor em Neemias. Livro de Neemias. No capítulo 8. Neemias capítulo 8 é um capítulo muito instrutivo a este respeito. Muito elucidativo. Neemias capítulo 8. Vamos aqui ler acerca do relato e um momento especial da história do povo de Deus. O povo de Deus tinha vindo do exílio. Tinham ido no tempo da Babilónia, do Império Neobabilónico, tinham ido para a Mesopotâmia, como castigo por causa da idolatria. E ali tinham vivido durante vários anos. Depois surgiu o Império Persa. E agora era o momento de voltarem à terra. Era o momento de voltarem à terra prometida, à pátria que o Senhor tinha criado para o seu povo. E há um momento especial que é aqui relatado no capítulo 8 do livro de Neemias, versículo 1. Veja o que diz. Chegando o 7º mês, e lembre-se que o 7º mês era um mês especial da história do calendário de Israel. Era o mês mais solene do calendário. O 7º mês era o mês do dia das expiações. Era o mês em que se exerceria o juízo de Deus sobre o seu povo. E neste mês, chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, cada um morando nas suas casas, nos seus afazeres, diz que todo o povo se ajuntou como um só homem, todos unidos, ali no mesmo local, reunidos, congregação, todos ali. E diz onde foi. Diz que foi na praça, diante da porta das águas. E então eles disseram a Esdras, o escriba, a Esdras, o doutor da lei, eles disseram-lhe que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Eles pediram a Esdras, traz-nos o livro da lei. Agora aqui só um parênteses para vos dizer, às vezes nós confundimos as coisas e dizemos que os 10 mandamentos são a lei. Pois aqui vemos claramente que os 10 mandamentos não são a lei. Os 10 mandamentos são parte da lei. O que é a lei? A lei são as Escrituras. A Torá, isto é a lei. E então eles pediram a Esdras que trouxesse a lei, que trouxesse o livro. E ele trouxe. Versículo 2. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, perante os filhos de Israel que estavam ali reunidos. Tanto homens como mulheres. De todos os que eram capazes, reparem, de entender aquilo que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Estava a começar o mês mais solene do calendário. E então o versículo 3 diz que Esdras leu diante da praça que está à fronteira à porta das águas. E vejam aqui um pormenor importante e um desafio para nós. Para nós que às vezes vimos à igreja preocupados com as horas. Para nós que às vezes vimos à igreja a pensar naquilo que ainda vamos ter que fazer quando sairmos daqui. Ou que vamos estar a pensar quando é que se vai pôr o pôr do sol para tratar disto ou para tratar daquilo. Vejam, aqui diz que nesse dia, nesse momento em que eles se reuniram, eles reuniram-se desde a alva
Sabem o que é a alva? A alva é o nascer do sol. Eles reuniram-se desde o nascer do sol até quando? Até ao meio-dia. Vejam a quantidade de tempo que eles estiveram ali reunidos. Em nome do Senhor. Para quê? Não foi para ouvir alguém falar como eu vos estou a falar a vós. Foi para ouvirem alguém a ler. É mais complicado. Exige mais capacidade de concentração. Verem alguém ali, horas a fio, a ler um livro, a ler um texto, embora seja a palavra do Senhor. Mas estiveram ali, a ouvir. Perante homens e mulheres, os que podiam entender, diz o versículo 3, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Todo o povo estava atento à leitura. Agora reparem num pormenor engraçado e importante. Versículo 4. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira. Por que é que alguém se lembrou de criar um púlpito? Aonde é que foram buscar esta ideia? Temos aqui a resposta. O púlpito existe inspirado naquilo que aconteceu naquele momento. Um púlpito, bom, agora já não é de madeira, agora o acrílico já aparece muitas vezes, na altura não havia acrílico, mas a função é a mesma, não é o material que conta, mas sim a função. Eles estavam ali e havia um púlpito para quê? Isso agora é muito importante para os pregadores, anciãos e outros pregadores, muita atenção a este pormenor. O púlpito existe para que seja anunciada a palavra de Deus. Não existe para opiniões pessoais. Não existe para teorias na moda. Não existe para mais nada a não ser para anunciar a palavra de Deus. Entenda-se a palavra de Deus, escrita a palavra de Deus, como vontade de Deus, como instrução de Deus para os seus filhos, para o seu povo. É para isso que existe o púlpito. E foi isso que aconteceu aqui, neste momento, neste primeiro dia do 7º mês, no tempo de Esdras e Neemias, que aqui é relatado. Eles estavam num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, com aquele objetivo, para aquele momento. E então diz que Esdras estava acompanhado aqui por uma série de nomes, eu não vou ler os nomes, se quiserem ler em casa podem fazer um pouco de ginástica mental ao ler estes nomes. Alguns nomes já estão em desuso, eram nomes típicos daquele povo, daquela época. Mas é interessante que Esdras não estava sozinho. Esdras estava acompanhado por estes homens. E estes homens, se forem à procura, não eram homens quaisquer. Porquê é que ele estava acompanhado por aqueles homens naquele momento? Porque aqueles homens eram representantes do povo. Esdras estava ali, em nome de Deus, a apresentar a palavra de Deus, como resposta à vontade do povo de escutar a palavra de Deus, de receber a palavra de Deus. Sabem que naquele tempo eles não tinham a palavra em casa como nós temos. Não existia isso. Eles não tinham uma biblioteca pessoal onde podiam ter a Bíblia. Não tinham. Eles precisavam de escutar a palavra, para isso precisavam que alguém lesse. E ali era o momento, eles queriam ouvir a palavra de Deus e Esdras leu a palavra para que eles conhecessem a palavra e pudessem pôr em prática aquilo que Deus dizia, que era a sua vontade para o seu povo. E estavam ali representantes do povo como estão agora aqui. Estes 3 irmãos que estão aqui são os vossos representantes neste momento. Esta é a função deles. Estão a representar-vos. E ao mesmo tempo estão a atestar que aquele que está aqui a falar-vos neste momento é alguém que tem legitimidade institucional e espiritual para poder anunciar a palavra. Por isso eles estão aqui a acompanhar-me. Eu não estou aqui em nome próprio. Eu estou aqui porque estou a executar uma função que recebo da parte de Deus com o objetivo de vos apresentar a vontade de Deus. Há uma razão de ser para isto. O culto, nas suas várias componentes, existe não porque alguém decidiu que era dessa forma, que até ficava bonito, mas sim porque há realmente um respaldo bíblico nisso. E nós vemos aqui que existe efetivamente essa inspiração bíblica para que as coisas se façam de determinada maneira e não de outra qualquer. Versículo 5. Diz que Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Olhem outro pormenor interessante. Porque é que normalmente o púlpito está acima? Aqui também aconteceu o mesmo. Mas não é só por uma questão de localização. Há uma intencionalidade disso. Primeira,
funcional é que permite que quem está a usar da palavra, seja a ler, seja a falar, possa ser visível e audível a cada um daqueles que estão congregados para ouvir a mensagem. Mas há também uma outra razão de ser que é simbólica. E o simbolismo faz parte das coisas de Deus. Em toda a Bíblia nós vemos simbolismos. Na lição da Escola Sabatina sobre o Apocalipse nós víamos símbolos também. É que quem sobe acima dos que estão reunidos para escutar a palavra de Deus, está acima porque simbolicamente está a representar Deus. É como se Deus estivesse a falar através da pessoa que está a dirigir-se a cada um de vós. Não é a importância da pessoa. A pessoa que está a falar não tem importância absolutamente nenhuma. Mas simbolicamente está a falar-vos em nome de Deus. E por isso está acima também, porque Deus está acima da humanidade. Há uma simbologia por detrás que é importante. Versículo 6 diz que Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. Vejam que dizer Amém é bíblico e tem a ver com os momentos de exposição da palavra de Deus. Não, sabem, nós somos muito reativos. Nós temos, às vezes, na prática, não nos damos conta disso, mas temos medo. Olha, nós temos medo de que nos confundam com os católicos. E para não nos confundirem com os católicos, nós nem falamos da Maria, que é para não criar confusões. E nós temos medo que digam que nós somos pentecostais. E para não parecermos pentecostais, nós ficamos caladinhos, não dizemos nada. Mas isso não é bíblico. Não é bíblico, meus irmãos. O povo, ao ouvir a palavra, disse amém. Ou seja, o povo estava a participar do que estava a acontecer. Lembram-se há pouco eu dizer que o culto somos nós todos que o fazemos? Quando nós participamos, quando há uma oração e alguém diz qualquer coisa com que nós concordamos, nós podemos dizer amém. Se eu estou a interceder por alguém, por exemplo, o irmão João, não sei se há aqui algum irmão João, mas estou, enfim, a inventar um caso. Estamos a interceder pelo irmão João que teve um problema e está doente. Os outros podem dizer, ajuda, Senhor. Podem dizer amém. Não há mal nenhum nisso. Não deixamos de ser quem somos por estar a participar numa oração que é feita em nome de todos. É bíblico. Não tenhamos receio disso. É uma forma de participarmos ativamente naquilo que está a ser feito em nome de Deus. Olhem agora o que diz a seguir. Levantando as mãos, eles inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Olha, se nós adorássemos o Senhor com o rosto em terra, pensavam que nós éramos islâmicos. Mas eles fizeram isso, sem medo de serem confundidos com outros. Porquê? Porque estavam a adorar o Senhor. E isso é que era importante. Amém. Versículo 8. Leram no livro da lei de Deus claramente dando explicações. Olha que interessante. Eles leram, mas não leram apenas. O que é que eles fizeram mais? Deram explicações. A mensagem não deve ser apenas leitura da palavra, deve também ajudar a que a palavra seja compreendida. Sabem que esta é uma prática muito importante que o próprio Jesus e que os discípulos praticaram? Lembram-se do episódio do Monte das Oliveiras, do Sermão do Monte, quando Jesus pregou as bem-aventuranças? Recordam-se de ler sobre isso? Sabem o que é que diz a senhora White que aconteceu a seguir? Depois de Jesus ter falado, aquela multidão que ali estava reunida, aquela multidão reuniu-se, organizou-se em pequenos grupos. Vejam de onde já vem a história dos pequenos grupos. Reuniu-se em grupos mais pequenos, e nesses grupos mais pequenos, sabe o que é que aconteceu? Os discípulos foram lá para explicar aquilo que Jesus tinha dito. Olha, foi Jesus que disse. Mas foi necessário explicar, trocar por miúdos, passa a expressão, para que eles entendessem o que Jesus tinha dito. Para que percebessem melhor. Sabem, não é porque alguém diz que as coisas ficam necessariamente compreendidas. Às vezes é preciso uma explicação mais pormenorizada. E então, é o momento, e aqui aconteceu isso também, que interessante. Agora vamos ver um episódio em que foi o próprio Jesus que pregou. Vamos ver um episódio em que o próprio Jesus pregou e vamos ver o que é que aconteceu a seguir. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 4. Evangelho segundo Lucas, capítulo 4.
versículo 16 e seguintes, Lucas capítulo 4, versículo 16 e seguintes, diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Vamos parar para já por aqui. Vamos ver o que é que aconteceu e as relações que isto tem com o que já vimos. Diz-nos que Jesus tinha o hábito ao sábado de ir aonde? À casa de Deus. Aqui a sinagoga podia ser o templo, não é? Só havia um templo em Jerusalém e as igrejas, igrejas entre aspas, que estavam espalhadas pelo território de Israel eram as sinagogas. As sinagogas eram um local de culto e era uma escola de religião. Aí os doutores da lei nas sinagogas ensinavam, davam a catequese. É o termo técnico, não é católico este termo, é técnico. Catequese. Ou seja, ensinavam, se quisermos numa linguagem mais adventista, tinha ali lugar a escola sabatina durante a semana. Explicavam as Escrituras, explicavam as coisas de Deus. E isso era feito na sinagoga. Nas várias sinagogas. E em Jerusalém, no templo, claro, porque era o templo que existia lá. Ora bem, diz-nos que Jesus tinha o hábito ao sábado de ir à igreja, entre aspas, ao local de culto, à sinagoga. Porquê é que Jesus fazia isso? Porque estava a guardar o quarto mandamento. Jesus guardava os mandamentos, claro. Mas também estava a fazer aquilo que diz em Levítico 23, que nós já vimos. Ao sábado, o que é que devemos fazer? Reunir-nos com os crentes em nome do Senhor. E Jesus fazia isso, diz aqui claramente. Era o costume dele. Ora bem, naquele sábado em particular, ele levantou-se para ler. Para ler o quê? Para ler a lei. Para ler as Escrituras. Vamos ver. Versículo 17. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. O que é que Jesus fez? Naquele sábado, era ele que devia ler. Convidaram-no a ser ele a ler. E ele leu a Escritura, leu a lei. Leu, e agora vai acontecer qualquer coisa muito importante. Versículo 18. Ele vai ler um trecho do livro de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Fechou o livro. Eu faço assim porque aquele livro era um rolo, como sabemos. Não era um livro como nós temos, era um rolo. Ele fecha o rolo e entrega o rolo, diz o versículo 20, tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente. Se fosse na nossa igreja, nós diríamos ao diácono de serviço. É a mesma coisa. E sentou-se. Ele leu, fechou, entregou o livro e sentou-se. Agora reparem no que diz a seguir. E todos, na sinagoga, tinham os olhos fitos nele. Porquê? Porquê que eles ficaram todos a olhar para ele? Aqui não diz, mas ficaram em silêncio todos, na expectativa, a olhar para ele. E agora? Ele tinha lido. E agora? Sabem, ele devia explicar. Ele devia fazer o comentário daquilo que tinha sido lido. E era disso que eles estavam todos à espera. Estavam na expectativa para que ele comentasse o texto profético que tinha acabado de ler. Versículo 21. Então, passou Jesus a dizer-lhes: hoje, vejam bem o que é que Jesus disse. Que coragem que ele teve. Hoje, se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir. Uau! Daquela ninguém estava à espera. O que é que ele fez? O que é que ele disse? Vejam o texto que ele leu de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Sabem como é que se chamava o ungido? Em hebraico?
Máxia. Em aramaico, Méxia, ou seja, Messias. O que Jesus fez foi ler o trecho de Isaías e diz: hoje o ungido se manifestou. Hoje se cumpriu o que está escrito. Sabem o que é que ele estava a dizer, não é? Que ele era o ungido, que ele era o Messias. Era verdade ou não? Era. Claro que era. Ele não precisou de falar muito. Talvez tenha sido a pregação mais curta da história. Vejam o que era alguém chegar aqui à frente, ler um trecho e ter assim uma frase só e está a pregação feita. Foi o que aconteceu naquele sábado, naquela sinagoga. A mensagem estava dada, não era preciso mais explicações. Ele identificou-se, anunciou-se como sendo o Messias prometido, dizendo que ele era o cumprimento daquela profecia que tinha sido dada a Isaías da parte de Deus. Agora reparem o que aconteceu a seguir. Versículo 22. Todos lhe davam testemunho, quer dizer, todos falavam acerca dele e daquilo que se tinha passado. E se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: então, mas não é este o filho de José? Eles conheciam a família. Nazaré foi a cidade onde Jesus cresceu, onde os seus pais foram morar depois que vieram do Egito. Eles conheciam a Maria, dita Maria, na verdade era Míriam, mas pronto. Maria, José, os irmãos. Eles conheciam. E então eles falavam entre eles: mas este não é o filho do carpinteiro? Como é que ele pode dizer que é o Messias? Como é que ele pode dizer que é o ungido? Como é que ele pode dizer que ele está a cumprir a profecia do profeta Isaías? Como é que é possível? E toda a gente falava. Ou seja, foi uma pregação pequenina, mas que deu o que falar durante muito tempo. E ali as opiniões dividiram-se. Porque houve aqueles que o aceitaram, que o reconheceram efetivamente como o Messias, por aquilo também que ele fez e que ouviram falar do que ele fez. E houve outros que não aceitaram porque conheciam a família e achavam que era um homem que estava a fazer igual a Deus. Mas o que é facto é que a palavra foi lida, foi explicada e a mensagem foi transmitida. E quando a palavra é lida e a mensagem é transmitida, o ser humano é chamado a tomar uma decisão em relação àquilo que ouve. Porque a mensagem não é do mensageiro, a mensagem é de Deus que fala através do mensageiro. Se bem que naquele caso particular fosse Deus feito homem. Mas normalmente é apenas um homem que está a falar, não em nome próprio, mas da parte de Deus. E é por isso que a base da mensagem deve ser sempre a palavra do Senhor. Sempre. Porque é uma mensagem que deve vir da parte de Deus para o seu povo. E depois que o povo ouve a mensagem de Deus, depois que o povo recebe uma mensagem do Criador, o que é que o povo vai fazer? Lembrem-se, estamos num culto, um culto que é dirigido a Deus, em que todos nós devemos participar. É o momento de nós darmos uma resposta ao nosso Deus, do qual recebemos a mensagem. É esse o sentido. É por isso que depois da mensagem nós fazemos uma oração, nós cantamos hinos. Nós estamos a responder ao Deus que comunicou connosco através do seu mensageiro. Percebem o sentido? Em tudo isto há uma sequência, há uma intencionalidade, há uma razão de ser. E tudo está interligado. A mensagem foi dada. Agora nós vamos todos responder. E respondemos como? Através de um hino. É por isso que o hino é um hino que deve estar, mais ou menos, tanto quanto possível, de acordo com a mensagem que foi apresentada. Porque o hino é a resposta de todos os presentes à mensagem que receberam da parte de Deus. É esse o significado, é esse o sentido desse hino. E claro, há muitos tipos de hinos. Há hinos de celebração, por exemplo, como o 44, o Natal, Feliz Natal, é um hino de celebração do nascimento de Jesus. Há hinos de louvor ou aclamação, como por exemplo o Rei dos Reis. Há hinos de súplica, como o Concede-nos o Espírito, ou Fortalece tua Igreja, ou Como Agradecer, são hinos de súplica. Há hinos que são orações. Por exemplo, o hino Toma, ó Deus, meu coração, ou o hino Em Tuas Mãos, em que nós estamos a cantar, mas estamos a fazer uma oração a Deus. Há hinos que são resposta de Deus aos crentes. Por exemplo, o hino 499, Não me esqueci de ti. Há hinos que são a resposta dos crentes a Deus.
por exemplo, o hino Vaso Novo. E há hinos até que são um convite aos outros. Por exemplo, o 507, ou vem à igreja comigo, é um hino de convite aos outros, para que venham connosco à igreja. E sobre este particular, meus irmãos, há tantas maneiras diferentes e coerentes, em harmonia com o que vos acabei de apresentar, que podem ser um convite aos outros a virem à igreja connosco. Recordo-me da experiência de uma irmã que todos os sábados saía de casa com a sua melhor roupa e com 2 livros na mão, e havia uma vizinha, aquela vizinha típica, que gosta sempre de ver o que é que os vizinhos estão a fazer, e que reparava que cada sábado de manhã aquela irmã saía bem vestida com 2 livros na mão. E então, um dia encheu-se de coragem e perguntou-lhe: ó vizinha, porquê é que você ao sábado sai toda apraltada com 2 livros na mão? Vejam que ela estava a ser observada, não é? E ela disse: eu vou à igreja. Quer vir à igreja comigo? E a outra era tão curiosa, que aceitou ir à igreja com aquela irmã. E passou a frequentar a igreja. Vejam uma forma tão simples de dar bom testemunho. Antigamente usava-se o chamado fato domingueiro. Alguns lembram-se dessa expressão do fato domingueiro. O que era o fato domingueiro? Era a roupa que só se vestia ao domingo, porque era o dia especial em que se ia à igreja e etc. Não é? E nós temos um fato sabático. Nós temos uma maneira sabática de nos apresentarmos. Se o sábado é um dia especial para nós e para Deus, nós manifestamos isso na forma como nos apresentamos na casa do Senhor. Devíamos fazê-lo, por coerência. Porque, afinal de contas, é um dia de festa, é um dia especial, é o dia que eu me vou apresentar perante o meu Deus. Eu não posso ir de qualquer maneira a apresentar-me perante o meu Deus. Era falta de respeito se o fizesse. Eu já tive a oportunidade, os irmãos sabem, não o digo por qualquer vanglória, não há vanglória nenhuma nisso, é simplesmente porque os irmãos sabem e é um exemplo só do que eu vos estou a dizer. Eu este ano tive a oportunidade de me apresentar por 2 vezes no Palácio de Belém para estar com o Sr. Presidente da República. Imaginem se eu fosse apresentar-me perante o Presidente da República de qualquer maneira. Era uma falta de respeito para com ele e para com a nação que ele representa. Não o poderia fazer de qualquer maneira. Ora, eu vou-me apresentar perante o meu Deus de qualquer maneira, Ele que é o meu Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Presidente dos Presidentes, o meu Criador, aquele que eu louvo, que eu adoro, que eu amo. Eu não posso apresentar de qualquer maneira perante Ele, seria uma falta de consideração. Mas muito para além disso, é um testemunho. Se os vizinhos têm os olhos postos em mim, e os vossos vizinhos têm os olhos postos em vós, garanto-vos. Vocês não se apercebem, mas se um dia fizerem uma coisa qualquer mal feita, qual é a primeira afirmação que vão ouvir da boca deles? É isso que ensinam lá na sua igreja? Já ouviram isto? Os vossos vizinhos têm os olhos postos em vós. Eles sabem onde é que vocês ao sábado saem à mesma hora para ir na mesma direção. Não é? Que testemunho excelente que nós podemos dar à maneira como nós nos vestimos. E sabem, a serva do Senhor diz: a maneira de nós nos apresentarmos diz muito acerca de nós, diz a serva do Senhor. Testemunhos para a igreja. Para terminarmos, o culto termina da melhor maneira. Como? Com hino de louvor e com oração. Porquê? Repito, porque nós estamos a responder àquilo que o Senhor faz chegar a cada um de nós. É a nossa forma de respondermos àquilo que recebemos de Deus, através da mensagem, através da leitura da palavra. E, finalmente, eu sei que não é hábito sempre, muitas vezes faz só em momentos especiais, mas eu sou o defensor da ideia de que o sábado é sempre um momento especial. E porque é assim, há uma bênção que Deus diz que deve ser dada ao seu povo quando o seu povo se reúne em seu nome. Eu gosto de terminar sempre com essa bênção. Não vou falar dela agora, no momento certo, eu pronunciarei da parte do Senhor essa bênção para cada um de nós. Mas reparem, recebemos uma mensagem da parte de Deus, respondemos a Deus através do canto e através da oração, e depois Deus abençoa a cada um de nós. Nós vimos à igreja também para ser abençoados. E o Senhor tem uma bênção que Ele quer dar a cada um de nós. E faz todo o sentido que nós recebamos essa bênção. Porque é com a bênção de Deus que nós devemos viver o resto da semana até ao próximo encontro que está marcado
no próximo 7º dia, para aí reunidos novamente em nome do Senhor, o podermos louvar, adorar e prestar-lhe culto, todos juntos. Que o Senhor possa abençoar esta congregação na pessoa de cada um de vós. Que o Senhor possa fazer com que o seu Espírito cada vez mais possa ter uma ação efetiva no vosso coração. Porque, como disse há pouco, nós vivemos momentos solenes. E o melhor ainda está para vir. E está quase a acontecer. Que possamos estar todos preparados para fazer parte dessa grande multidão que nós lemos na lição da Escola Sabatina, que um dia vai estar na presença do Senhor no céu. Amém. Vida da prova de amor nos